em Efésios 5, verso 2, diz assim: como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Eu estava lendo esse verso ontem, e eu estava lembrando de uma oração feita há muito tempo atrás, e o quanto essa oração precisa ter forma em nossa própria vida. Há um livro de Jonathan Edwards, um dos mais famosos, mas a obra dele é imensa, chamado Afeições Santas, que ele enfatiza a premissa de que os cristãos esperam principalmente nesse mundo como peregrinos, e nós operamos como peregrinos em todos os aspectos da nossa vida, e que nossos corações estão sendo preparados por Deus, através de Deus ter enchido eles e manter eles cheios de uma paixão inflamada pelo céu. Ou seja, que é impossível viver para a glória de Deus sem uma paixão inflamada pelo céu, aquilo que Paulo chama de nossas mentes estarem pensando nas coisas do alto. Então, Jonathan Edwards argumenta que Deus, de maneira sobrenatural e de maneira eficaz, Ele mantém essas paixões em nossos corações, que são centradas no céu, e isso ele chama de afeições santas, não é? Então ele fala assim, dessa graça, ele descreve ela assim: a sua graça é o alvorecer da glória, e Deus usa os meios determinados por Ele, para que neste mundo sejamos conformados e transformados para a herança que nos espera. Então, ele diz que Deus faz essa transformação, ou seja, não só Ele preparou um céu para nós, como ele chama, o céu é um mundo de amor, um dos seus sermões mais famosos, mas como ele diz que Deus eficazmente nos prepara para o céu. E a evidência de que nós estamos sendo preparados para o céu é que nós operamos como peregrinos e estamos cheios dessas afeições santas. E uma das coisas com as quais Deus opera isso em nós é a oração. Como eu disse, quando eu estava lendo Efésios, eu estava lembrando de uma oração feita há tempos atrás, muito tempo atrás. Então, Jonathan Edwards diz que é óbvio que quando nós oramos, Deus já está ciente dos seus atributos que nós cantamos nesta noite, da santidade dEle, da perfeição dEle, da beleza dEle, da infinitude, dEle ser o grande eu sou. Não há nada que a gente expresse para Deus, dos seus atributos, de todos os seus atributos, que Deus já não conheça mais do que nós: bondade, justiça, misericórdia, suficiência. Deus não precisa de nada fora dele. Todas essas coisas que nós cantamos e falamos, Deus sabe perfeitamente, não é? E a gente não informa nada a Ele quando oramos e falamos essas verdades, ou quando cantamos. E ao mesmo tempo, Deus também não precisa de nenhuma informação, como nós cantamos e oramos, da nossa finitude, da nossa miséria, de que nós éramos cegos e agora enxergamos, de que nós não temos capacidade alguma, ou de que nós, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 7, em mim não habita bem algum. Ou seja, tire a graça de Deus e tire o que Deus fez, fica só aquela massa de pecados. Então, nós não falamos sobre a nossa miséria para convencer Deus a nos abençoar, para que não é como alguém, sabe, assim, num sinal da vida, contando a sua tristeza para ver se alguém, conhecendo a história, de alguma maneira faça algo. A gente não fala sobre essas coisas em nossas vidas para que Deus se informe de quão miserável nós somos e aí Ele resolva nos abençoar, ouvir a nossa oração. Então a oração é usada pelo crente, por Deus na vida do crente, para moldar e preparar e afetar nosso coração de uma maneira poderosa para o céu. Ele está nos preparando para o céu, como preparou o céu para nós. E isso que Ele opera em nós, através da oração, de todos os meios que essas afeições operam, para essa conformação, com todas aquelas coisas que expressam Deus, nos preparam para as bênçãos que nós vamos receber no futuro breve, quando nós formos glorificados.
Então, o Jonathan Edwards, ele conecta esses pontos cruciais para nós. Ele diz, por exemplo, que os salmistas, você vai ver que no Salmo há muitas orações, e as orações dos salmistas é exatamente essa preparação dos seus corações e o alimento, a alimentação desses afetos santos. Então, você vai ver que os salmistas, eles falam muito sobre as suas misérias, mas eles falam sobre as suas misérias só para ter uma oportunidade, e essa é a questão, não é para convencer e nem informar Deus, mas é para ter uma oportunidade de olhar para Deus. Então eles falam sobre, nós somos impotentes, você vai ver isso, mas tu és todo poderoso, tu és onipotente, e aí eles falam muito a respeito desses grandes atributos de Deus, eles começam a enxergar esses atributos melhor do que antes. Então eles olham para a sua injustiça, não é? Mas tu é um Deus que se deleita em perdoar. Então eles começam a olhar para o atributo da misericórdia de Deus, de tal maneira que no final da oração, mesmo que eles não tenham recebido nada daquelas necessidades e misérias que eles colocaram diante de Deus, eles explodem em adoração pela beleza e grandiosidade de Deus. Ou seja, independente de qual o resultado da oração, a oração faz eles adorar a Deus, porque faz eles enxergar mais a respeito de Deus. Então, a coisa maravilhosa sobre oração é que ela é um treino cardio-espiritual. Sabe quando alguém está morrendo e você faz a massagem cardíaca? Então, nossos corações precisam diariamente dessa massagem, com essas verdades sobre Deus. Então, a gente pega a palavra de Deus, o Espírito Santo em nossos corações, pressiona as perfeições eternas de Deus, e essas afeições crescem, e o nosso olhar para aquilo que Deus tem preparado para nós no céu, se torna mais claro, e nós somos então preparados melhor. Isso produz um louvor duradouro em nós, independente da circunstância. Então a oração prepara a gente para os afetos, e ao mesmo tempo sustenta os afetos, enquanto Deus nos prepara para o céu. Então ela molda continuamente as nossas vidas, e ao mesmo tempo ela inflama cada vez mais esses afetos, nos quais eu medito. Nos últimos 3 domingos nós meditamos sobre a perfeição e suficiência da palavra de Deus. Como eu disse, o objetivo de cada culto é pressionar a verdade de Deus sobre nós. E o que nós cristãos, homens nascidos de novo, fazemos com isso? Vamos para casa e pressionamos particularmente a verdade que ouvimos juntos em áreas específicas da nossa vida. A gente faz a aplicação e pressionamos isso. E o que acontece? O Espírito Santo molda os nossos corações por essa verdade. E quando a gente começa a andar pela vida e os problemas, que a única diferença entre nós e o mundo é que nós temos afetos santos, porque somos novas criaturas, nossos corações estão no céu, nós vivemos aqui, mas nossas mentes e afetos estão em Cristo. Mas nós enfrentamos as mesmas coisas, doença, morte, velhice. Mas o que acontece? Quando você não faz isso, quando você não tem a verdade pregada, infelizmente hoje, a verdade é pouco pregada nos púlpitos das igrejas. Mas quando você tem a verdade, se você não for para casa e pressionar isso nas áreas específicas da sua vida, você não pode andar pelo mundo enquanto o Espírito Santo aplica a verdade. O que acontece? Os cristãos, então, por não fazerem isso, eles podem até ouvir mensagens profundas, mas quando eles têm problemas, eles reagem como o mundo. E os recursos que eles vão recorrer é o mesmo do mundo. Então, eles vivem na mesma situação que o mundo. E eles não estão sendo preparados para o céu como o céu é preparado para eles. É inútil. Todo esse processo precisa ser coletivo quando nós estamos ouvindo a verdade e pessoal quando estamos em casa. Se tudo termina aqui, então não pode ser inflamada cada vez mais essas afeições santas. E quando os problemas chegarem, nós não temos recursos. Então nós apelamos para o humanismo secular. Então, quando a gente olha para as orações da Bíblia, elas nunca são grandes. Quase sempre quando as pessoas falam de oração,
elas se ligam muito no tamanho da oração. Não existem orações imensas na Bíblia. A exceção é o Salmo 119, que é uma oração. Mas não há as grandes orações do apóstolo Paulo, que são talvez passagens mais profundas da Bíblia, são curtas. A oração de Cristo, mesmo em João 17, a sua oração sacerdotal é curta, não é imensa. Então a Bíblia está cheia dessas orações, e nós aprendemos profundamente sobre isso em nossas vidas. E como esse exercício cardio-espiritual está totalmente ligado a como nós recebemos a palavra, e como isso se transforma em oração, não só criando os afetos, mas inflamando eles. Você vê, por isso que ele disse que, Jonathan Edwards, que a oração é a respiração da nova criatura. Você não pode viver sem isso. Então, em Gênesis 18, 16 em diante, como eu disse, é uma grande oração. Eu não vou ler o texto todo, mas é uma das orações mais incríveis da Bíblia. Deixa eu só lembrar qual é a história. Depois nós vamos olhando um versículo ou outro. 3 homens visitam Abraão. Um deles é o próprio Deus. E ele recebe informações, por exemplo, de que ele vai ser pai de uma nação, que Sara vai ficar grávida. Ele recebe essas pessoas. O texto tem tantos detalhes. Ele fala como ele manda Sara preparar. Ele pega a manteiga, ele pega as coisas, ele pega lá vitela, ele pede ela para preparar uma refeição. Fala como quando ele é informado de que vai ter um filho, Sara ri lá em outro cômodo, não é? E ele diz, olha, Sara riu, e a Bíblia diz que ela mente. Ela diz, não, eu não ri, porque ela ficou com medo, ficou assustada. Ela estava lá do outro lado, riu. Alguém diz, a tua mulher está rindo? Aí ela mentiu, ela disse, não, eu não ri. E ele disse, não diga isso, porque você riu. Então, depois, esses 2 anjos com Cristo pré-encarnado, não é um antropomorfismo, ou seja, Deus se manifestando numa forma humana. Isso acontece quando nós atribuímos textos, atribuem coisas humanas a Deus, o braço de Deus, a mão de Deus, enfim, como quando também ele se manifesta assim. Ou seja, nós não podemos subir a Deus, mas Deus tem meios de chegar a nós. E isso aconteceu algumas vezes em que a segunda pessoa da Santíssima Trindade se manifestou, não é? No Antigo Testamento. Então esse é o texto, nós conhecemos essa história. Isso abre um canal para nós tremendo sobre a verdadeira vida espiritual e a verdadeira espiritualidade que Jonathan Edwards estava dizendo sobre as afeições santas em nossas vidas. Então a maioria das pessoas hoje, na nossa sociedade, no mundo de hoje, elas não têm nenhum problema em dizer que elas têm uma espiritualidade. Isso é até moda. As pessoas, não, eu sou espiritualizado, eu tenho sensibilidade. No entanto, você vai perceber que rapidamente essas pessoas dizem, mas eu não sou religioso. Eu tenho meus momentos com Deus, eu oro, não é? Eu falo com Deus, mas eu não sou religioso. Uma atriz de Hollywood, Holly Hunter, né, que ganhou o Oscar no filme O Piano, acho, em 93, de melhor atriz, foi indicada 4 vezes ao Oscar. Eu já estava sendo entrevistada, ela disse, e você, isso é espiritualidade, isso é religiosidade? Ela disse, olha, eu oro, eu sou uma pessoa que estou sempre orando, mas eu não sou religiosa, eu não acredito em religião organizada. E o que é Deus para você? Deus não importa, eu não sei muito bem assim, se é importante a definição. O importante é que eu sinto uma conexão com um poder maior, uma força,
E se isso é o inconsciente coletivo, se isso é, enfim, isso não importa. O importante é que eu sou uma pessoa espiritualizada, sim. Eu tenho uma espiritualidade, mas eu não sou religiosa, eu não... Então, eu estava lendo uma pesquisa que diz que a maior parte das pessoas no mundo, quase não tem ateu no mundo, não é? E a maior parte das pessoas no mundo, elas oram. Em algum momento, algumas vezes, elas oram, elas falam com Deus. Você vê, as pessoas estão sempre prontas a dizer isso, enquanto elas dizem, não sou religioso, mas eu tenho uma espiritualidade, mas a visão daquilo que é espiritual na Bíblia é totalmente diferente disso. E é óbvio que essa ideia atingiu muito aquelas pessoas que, no cristianismo tão raso como o nosso, expressa muito também pessoas que se dizem cristãs. A Bíblia tem uma visão única sobre o que é a verdadeira espiritualidade. É a espiritualidade real, não é acreditar em Deus e falar com aquilo que nós acreditamos ser Deus. A espiritualidade bíblica, de acordo com a Bíblia, Deus, não é nós indo em direção a Deus, é Deus vindo em direção a nós. Não é a gente tateando no escuro com uma ideia vaga de Deus, mas sentimos uma conexão e... Não. A verdadeira espiritualidade está em responder ao que Deus fala, em responder ao que Deus disse. Essa é a verdadeira espiritualidade. Então, Deus se manifesta, Deus fala em sua palavra para nós. E a verdadeira espiritualidade é conhecer o que Deus diz, conhecer como Ele se revelou. Então você pressiona através da palavra de Deus, como nós estávamos dizendo, e você começa a aplicar aquilo a você individualmente, nós juntos aqui individualmente, em casa, o Espírito Santo aplicando em nós, à medida que nós vamos enfrentando as situações da vida, e você começa a conhecer mais e mais Deus. E isso muda a forma como você como você vê a vida, muda como o teu coração funciona, de maneira que a verdade é vivida no poder de Deus que opera em nós. Isso é espiritualidade bíblica. Então, não é algo que parte de mim, começa comigo e chega a Deus. Então, esse texto é um texto fascinante, porque nos dá uma porta para se a oração é uma coisa real em nossas vidas, e se esse processo que Jonathan estava falando, essa massagem tão necessária, cardio-espiritual, essa respiração que nós precisamos diariamente, está realmente operando em nossas vidas. Então, como nós vimos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas 2 anjos chegaram na casa de Abraão e ele preparou um almoço. Já pensou nisso? Preparou um almoço para eles. E depois disso, Abraão começou a ouvir a respeito de Deus, a respeito do que Deus ia fazer, a respeito do propósito de Deus e quem Deus se revelando. Então isso vai gerar algo. Então o que a gente aprende com isso? A oração sempre é uma resposta a Deus. Então ele ora responsavelmente. Então um versículo 17, começa um diálogo. Não é Abraão que começa isso. Quem começa isso é Deus. Não é alguém ir para algum lugar e dizer, Deus, tu estás aí? Não é? Eu sinto uma energia, uma conexão com o mundo, com o universo. Não, é Deus, claramente se revela. E Deus diz a Abraão o que ele vai fazer, o que ele está prestes a fazer, que revela muitas coisas a respeito de quem ele é. E em voz alta, é feita uma pergunta, mas é uma pergunta retórica. Quem faz essa pergunta é óbvio que quer e já decidiu fazer algo. É como se eu estivesse junto com eu e mais
algumas pessoas, e algumas pessoas que já conhecem o que eu vou dizer, eu dizer assim, olha, eu devia dizer isso para essa pessoa? É óbvio que se eu falo isso alto na frente dela, é porque eu já decidi dizer. Não é? Eu não falaria isso para depois dizer, não vamos dizer não. Não é? Quando você diz isso, você já decidiu falar. E a Bíblia diz assim, que o discurso de Deus para Abraão gerou nele essa oração. Deus vai falar sobre o que ele vai fazer em Sodoma e Gomorra. Ele diz, olha, nós vamos contar a Abraão a respeito do que vai acontecer, e isso gerou em Abraão um discurso. Então você vê, gerou em Abraão uma oração. A oração não começa conosco. Grande parte daquilo que nós chamamos de oração é totalmente inútil. É muito parecido com o que Holly Hunter disse. Sabe, a pessoa sente algo, acha algo e vai falando algumas coisas. Mas a oração começa com Deus. Assim, a Bíblia diz que a oração funciona de verdade. Porque a oração verdadeira é Deus estendendo a sua mão para nós, e não nós estendendo nossa mão para Deus. A nossa oração é o resultado daquilo que Deus faz, Deus diz, Deus revela, e não o oposto. Então, ela nunca é o resultado de como nós imaginamos que Deus é. Do que nós imaginamos do que Deus pode e o que Deus não pode fazer. Ou como nós preferíamos que Deus fosse. Se você orar a Deus, como você espera que Deus seja, isso não é oração. Isso não é comum só no mundo, isso é comum entre aquelas pessoas que se dizem cristãs. É comum as pessoas dizerem, olha, eu gosto de pensar em Deus como assim. Eu gosto de pensar nele como um Deus de amor, um Deus assim, assado. Então essa pessoa ora para esse Deus, isso não é oração. Você vê que essa oração é óbvio, não começou na palavra de Deus, começou na cabeça dela. A Holly Hunter está tanto orando a Deus quanto essa pessoa, não pode ser, ela é cristã, se ela vai a 300 cultos no ano, é inútil. Se a oração dela parte das ideias que ela tem de Deus, e não da palavra de Deus, se a pessoa dizer, eu prefiro pensar em Deus como se alguma coisa que a palavra de Deus diz ofende a pessoa, ela diz, eu não posso acreditar num Deus que faça isso ou aquilo, ou que haja dessa forma ou de outra. Se você orar a um Deus, como você imagine, como você prefere que Deus seja, é claro que você vai ficar empolgado. Essas pessoas são muito empolgadas em oração. Você vai ver que essas pessoas oram, elas se empolgam, elas estão maravilhadas. Elas estão orando para um Deus que elas acham que Ele é como elas determinaram. Quem não ficar empolgado com isso? Não é? Você pensar que você entrou em conexão com o ser mais poderoso do mundo, mas Ele é exatamente como você decidiu que Ele fosse. Essas pessoas são quentes, sabe? São empolgadas na oração. Elas realmente... Mas por quê? Porque o Deus, o seu Deus, o Deus que te empolga, é uma projeção de você mesmo. E você se empolga, não é? Todo ser humano é empolgado com as suas próprias ideias, com as suas próprias teorias. Então você fica empolgado. Holly Hunter disse que é um inconsciente coletivo ou uma força, não importa. É claro que esse Deus é maravilhoso. E você que criou ele combina contigo. Não é? Orar para ele é muito bom, porque ele é exatamente parecido com você. Ele é o tipo de Deus que você quer. Então, quando você diz, olha, eu gosto de pensar em Deus como isso, eu gosto de pensar em Deus como aquilo, é claro que a oração vai ser quente. É claro que as pessoas vão chamar isso de avivamento. Esse tipo de Deus nunca pode, de fato, fazer nada por você. Nem torná-lo grande, nem a tua espiritualidade ser mais verdadeira do que a da Holly Hunter. Com as suas orações constantes, sua espiritualidade. Porque esse Deus não pode mover você fora e para além de você mesmo. Esse Deus que você ora não pode levar você para além da sua própria capacidade de pensar. Esse Deus não tem nada a ver com aquilo que a gente estava vendo no domingo, que Paulo diz, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do humano. Você vê, esse Deus não tem nenhuma relação. Ele não pode desafiar você além das suas limitações. Ouvido, olho e boca. E esse Deus não pode fazer isso porque Ele é só você mesmo. Ele é só o Deus que a
Hunter ora e que um monte de cristãos oram, é só ela mesma. Ela fica empolgada, porque ela sente essa conexão, esse Deus parecido, os cristãos da nossa geração. Mas se você quiser aquilo que Jonathan estava dizendo, afeições santas, você precisa de um Deus verdadeiro, de um Deus que te empurra para trás, de um Deus que te contradiz, de um Deus que diz: você está errado, o seu pensamento sobre mim é errado, você pensou que eu era um homem, você pensou que eu era como você, mas eu não sou. Você vê, um Deus que você projeta, nunca vai falar isso para você, ele não te contradiz, porque o Deus é aquele que, eu creio num Deus que seja assim, ó, está vendo? Ele não pode te contradizer, não pode. Um Deus que tem uma vontade, uma palavra externa, só o livro, ele pode atravessar a sua vontade. Ele pode dizer algo que você odeie. Ele pode dizer algo que te desagrade totalmente. Ele pode dizer algo que você nunca imaginou e que você nunca pensaria estar lá. Então você já leu a Bíblia e encontrou nela uma coisa que ofende você, que é totalmente contrária a tudo que você pensou? Eu terei misericórdia de que eu tiver misericórdia, e vou me compadecer de que eu me compadecer. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus. Já leu uma coisa assim que te ofende? Ninguém pode vir a mim. Não tem essa, sabe? Quando você tem assim, você tem um Deus, entre aspas, o que é um absurdo, só entre aspas mesmo, um Deus sólido, um Deus verdadeiro, um Deus que diz coisas que te deixam chocado, que te deixam assustado, que vai de encontro à sua vontade. Não é um Deus que você concebeu, não é um Deus que se encaixa, não é? Você tem um Deus que não apenas é uma projeção do seu ego, nem dos seus pensamentos, nem dos seus sentimentos. Tem um Deus verdadeiro, um Deus que se revela. Você tem um Deus que você não fez, você tem um Deus que está dizendo para você algo que você não gosta, e isso na sua vida não pode. Você não pode me seguir assim. Você tem que negar a si mesmo. Você tem que tomar, você tem que negar. Não aquilo que você inventou que você vai negar, sabe? Como o legalismo faz. Você não tem que negar algumas coisas da tua listinha. Você tem que negar você. Você tem que negar você mesmo. Você tem que entender que agora você é dirigido por mim, pela minha vontade. Não é negar algumas coisas que você decide. Você não nega coisas, você nega a si mesmo. Então, nós sabemos que isso é a revelação do Deus verdadeiro, não um Deus que nós criamos, o Deus que se encaixa, mas um Deus que pode nos desafiar o nosso padrão de vida, desafiar a maneira com que nós vivemos. Esse é o único caminho para a verdadeira espiritualidade e afeições santas. Isso é espiritual, é real, e não é simplesmente alguém dizendo: eu sinto que Deus é assim, assado, e começar a fazer orações para esse Deus imaginário que sempre está de acordo. A segunda coisa é que essa oração de Abraão é extrema, assim. E se você perguntar o que é extremo, tudo é extremo nela. Ao mesmo tempo que há uma extrema intimidade, há um extremo temor. O que são duas coisas que normalmente não andam juntas. Então Abraão, ele tem uma familiaridade. Você vai ver que nessa oração, ele não usa, não é muito formal. Ele diz: não, eu vou pedir só mais uma coisa, não fique irado assim. Se eu pedir mais, é só isso. E ele fala, e Deus diz: não, se for, eu faço. Ele diz: então, mas olha só, não fique irado, que eu vou falar mais uma vez. Você vê, há uma familiaridade, não há aquela formalidade, não há nada disso, há uma intimidade. E ele parece até meio incisivo, assertivo, sabe? Parece que não é adequado. Uma pessoa simplesmente religiosa vai achar que isso aqui não é uma maneira respeitosa o suficiente para se dirigir a Deus. Ele usa de uma forma muito familiar, mas ele também é totalmente submisso e humilde. Normalmente, quando as pessoas falam com Deus com familiaridade mundana, não é? Que é fruto do orgulho, ela não é humilde, ela quer dizer o que Deus deve fazer, o que Deus não deve fazer, mas não, Abraão é submisso, humilde, ele está totalmente consciente da majestade de Deus. Ele diz: eu sou apenas pó e cinzas, e
Você vai ver que algumas vezes ele vai dizer assim: não se ire comigo, eu sei. Ele sabe que está correndo um risco terrível, porque Deus é santo, é grande. Ou seja, ele está, ao mesmo tempo que ele tem uma familiaridade, ele tem um temor da santidade de Deus. Ele sabe o quanto ele é digno da ira de Deus. Então, por um lado, Abraão é muito mais consciente da sua indignidade e da sua fraqueza que a maioria das pessoas. Ao mesmo tempo que ele tem uma familiaridade com Deus. Normalmente, quando as pessoas têm uma familiaridade, elas não têm temor de Deus, ou da ira de Deus. Elas às vezes nem acham que o Deus que eu amo, então, o paizão que eu amo não tem ira. Não é? Ele tem essas duas coisas. Quando pensamos em Deus que nós gostamos, nós pensamos apenas em Deus como um amigo amoroso, o melhor amigo amoroso, meu melhor amigo. E nós temos uma representação fictícia de Deus. Não há nada de assustador em Deus, não há nada de terrível em Deus, sabe? Esse não é o Deus verdadeiro. Então, por um lado, Abraão está assustado, ele sabe que Deus é arriscado, não é? Um homem digno como ele, diante de Deus, dessa majestade infinita, mas ao mesmo tempo ele é confiante de que Deus quer abençoar mais do que pessoas religiosas são. É por isso que elas são formais e tal. Elas não veem. Quantas vezes as pessoas pensam quão ruim é pedir a Deus para fazer a vontade dele? Porque elas têm uma ideia muito desconfiança sobre o caráter de Deus. Você vê, Abraão não tem isso. As pessoas religiosas tendem a ser assim. Ele é confiante de que Deus é por ele. Ao mesmo tempo, ele sabe que Deus é totalmente santo. Não é um Deus no qual nós podemos nos aproximar sem essa consciência. Então é muito raro essas duas coisas. Você vê uma familiaridade, mas que não é fruto da arrogância. É uma familiaridade que ao mesmo tempo vê Deus infinito e ele como nada diante de Deus. Portanto, a mente de Deus, a vontade de Deus, o que Deus faz, é totalmente honrado. Então ele está com medo e ao mesmo tempo é familiar. Não se ire, eu sou pó. Tenha misericórdia. Ao mesmo tempo ele é uma oração aventureira, ele está se aventurando. Ele sente essa tensão. Então ela é íntima, ela é uma oração apaixonada. Está vivo, ele está se relacionando com um Deus verdadeiro, que é esse Deus infinito, que está se relacionando com um homem chamado Abraão, que foi justificado tão somente pela graça de Deus. Portanto, é muito mais do que uma experiência vaga, ou olhando para a natureza, ou com um Deus que nós imaginamos que não pode ser assim ou assado, e um Deus que sempre se encaixa, que não me contraria, do qual eu não fico atemorizado pela sua santidade infinita, tudo que ele é. Então, ou você tem orações vagas, de pessoas que têm uma falsa familiaridade, ou formal, cheia de rituais. Por quê? Abraão tem uma visão do Deus que ele não fez, do Deus que ele não criou, de um Deus verdadeiro, santo, tremendo, que causa esse temor, mas que um dia foi lá em Ur dos Caldeus e o chamou. Então, um Deus que é santo, mas que o ama. E não é um Deus remoto, exatamente por ser esse Deus verdadeiro. Então, Abraão entende que esse Deus não é um Deus que ele inventou, ele é um Deus que nós tememos. É um Deus que se ira contra todo mal. Não de alguém, todo mal. Que se nós inventássemos Deus, nunca ia inventar um Deus totalmente santo, que odeia o mal. Por quê? Porque nós somos maus, e nós não somos santos, nós somos pecadores. E pecadores não inventam um Deus que odeia o mal e se ira contra o mal. Ele vai dizer, eu não posso conceber. Ele não pode mesmo, porque você vê, o Deus verdadeiro, ele não é criado por nós. Então Abraão conhece esse Deus, é um Deus vivo, um Deus real, infinitamente amoroso, mas infinitamente santo, e isso cria uma vida de oração incrível.
Não é formal, não é vaga, é viva, é pessoal, é familiar, mas ao mesmo tempo é cheia de temor. Ele está ali em resposta ao que Deus falou. Toda oração verdadeira é uma resposta à palavra de Deus. Deus começa, então ela há um quê de aventura, de risco, de paixão, porque essa é uma relação verdadeira. E a outra coisa que essa oração nos mostra é que ela está ligada a outras pessoas. Ela não é por ele mesmo. E essa é uma característica dessa oração, que é uma das formas com que Deus faz essa massagem cardio-espiritual em nós, como disse Jonathan Edwards. Então, nós temos uma tendência de orar muito para que as coisas melhorem em nossas vidas, enfim, para nos dar força para o dia, nós nos sentimos mais prontos a orar assim. Por isso que em dias de dificuldade as pessoas oram mais, porque a oração é muito centrada em si mesmo. Como eu estou passando por determinadas coisas, eu oro assim. Isso é o oposto. Abraão está face a face com Deus, ele sente a grandeza de Deus e a sua pequenez, a sua finitude. Ele tem aquela familiaridade, ao mesmo tempo ele tem esse temor santo. E o que ele está orando? Ele não está orando sobre ele, sobre algum problema que ele tem, ou alguma coisa que ele quer. No versículo 20, Deus diz assim: disse mais o Senhor: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito, e eu estou indo lá, porque Sodoma é opressiva, Sodoma é violenta, Sodoma é imoral, e eu vou julgar aquela cidade. Foi isso que foi dito perto de Abraão. Eu conto a Abraão sobre o que eu vou fazer. É isso que Deus falou perto dele. É óbvio que Deus ia contar. Então Abraão sabe quão perversas são aquelas cidades. Nós sabemos, ele não quis ir para lá. As campinas eram verdes, era bom comércio, mas ele não quis. No versículo 24 ele disse: se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Abraão está orando pela cidade. Você nota que ele não está orando pelos justos, ele está orando pela cidade. Ele diz: tu não pode poupar toda a cidade por causa dos 50 justos. Ele está orando por cada pessoa que ele sabe que é moral, violenta, má, que faz aquela cidade ser aquele horror. Ele está dizendo: salva os justos que estão lá, Senhor, livra os justos. Ele está fazendo: você não pode poupar a cidade por amor a 50 justos. Então você vê, alguém diz: bem, Abraão está orando porque ele tem um sobrinho lá, e vive com a sua esposa e suas filhas. Mas não pode ser isso, porque Abraão está sendo tão direto na sua oração. Ele poderia dizer ao Senhor: livra o meu sobrinho. Meu sobrinho mora lá, então falou que vai destruir a cidade. Eu concordo plenamente que Sodoma e Gomorra tem que ser destruída mesmo, que ele pensa que tudo é uma imoralidade só, aquele lugar, violência, opressão. Eu concordo que tem que ser destruído, mas tem o meu sobrinho lá. Protege meu sobrinho, minha família que está lá, livra eles, tira eles, depois destrói a cidade. Não é isso que Abraão ora. Ele nem menciona. Essa é uma oração simples de fazer, porque nem é de contra o que Deus estava dizendo. Certamente normalmente, se Deus falasse: vou destruir o Rio de Janeiro, vou destruir as grandes cidades do mundo, por causa do pecado, da imoralidade, da violência, muitas pessoas dizem assim: isso mesmo, Deus tem que fazer isso. É isso que Deus estava dizendo para Abraão. Ele podia concordar e dizer: é mesmo, eu acho que tem que ser destruído tudo mesmo. Mas ele faz uma petição que é complexa. Ele não diz: livra o meu sobrinho, livra a minha família, pegue 4 pessoas que estão lá, tira e destrói o resto, derrama fogo na cidade, assim, tipo os filhos do trovão, né? João e Tiago, assim, orando, falando com Jesus em Samaria. Ele diz assim, ele nem menciona Ló, ele diz: se tivesse 50 justos, tu não poupa a cidade toda por causa deles, por amor a eles. Você não pode poupar quem é injusto por amor a quem é justo. Você não pode poupar. Abraão está sabendo que é perigoso ir assim diante de Deus. Ele toda hora fala: não se ire contra mim,
Não se levante a sua ira. Eu sei que há uma certa insistência aqui. Abraão tem uma relação face a face com Deus. Em vez de ele pensar nele, nos benefícios que ele pode ter, olha, ele está pedindo a Deus, aproveitando que ele tem essa relação face a face com Deus, para que Deus abençoe uma cidade ímpia e pagã. Ele não está preocupado com ele mesmo, ele não está com uma lista de compras, dê-me isso, dê-me aquilo, livre meu sobrinho, me dê força, ajude-me nos meus objetivos particulares, a minha paz, a minha riqueza pessoal, a cidade é má mesmo, a cidade demorou, não é? Bem que essa cidade poderia ter sido destruída há muito tempo. Eu achava que essa cidade já não devia ter sido varrida, mas ele coloca-se em oração diante de Deus, ele está diante da face de Deus, e ele está incluindo as pessoas que faziam aquela cidade ser má, porque não existe cidade má, existe gente má na cidade, né? A cidade é má por causa de todo mundo que mora na cidade, a cidade mesmo é ótima, tirasse todos os seres humanos do Rio de Janeiro e pronto, ficava maravilhoso. Ele se preocupa com eles, ele não quis ir para lá, o sobrinho dele foi para lá, ele sabia que aquelas campinas verdes escondiam isso, mas ele cuida de toda a cidade. Abraão foi um adorador da lua, queridos. Ele morou em Ur dos Caldeus, 75 anos, e ele fez as mesmas coisas que as pessoas faziam em Sodoma, e Ur dos Caldeus era tão ruim quanto a Sodoma era, e ele sabe que um dia Deus foi lá e chamou ele totalmente por graça. Então ele diz, o apóstolo Paulo diz assim, porque não há diferença, todos os pecados destituídos são da glória de Deus. Facilmente nós esquecemos, nós falamos, não, isso é verdade, Deus só salva por graça, mas é muito fácil nós esquecermos rapidamente que nós fomos salvos por graça, e quando olharmos para o Rio de Janeiro, pensarmos, essa cidade tinha que ser destruída, eu concordo. Então ele diz, isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Abraão olhava para Ur e para Sodoma, e ele via essa similaridade, sabe? Você ora assim, você aproveita a intimidade com Deus, os seus momentos de oração, o temor santo diante da sua majestade, e quando você tem a oportunidade de estar diante de Deus, você tem um coração para uma cidade má como essa. Ou seja, as suas orações são dominadas pelas necessidades de redenção no Rio de Janeiro, nas cidades do nosso país. Se você é uma pessoa mais liberal, conservadora, isso quase que dá no mesmo, no fim das contas, porque quando você é uma pessoa, na maior parte das vezes você acha que o problema dos lugares, das cidades, são as outras pessoas. Sabe, se eu sou rico, eu acho que é o pobre, se eu sou pobre, eu acho que é o rico, se eu sou, sei lá, tem uma ideologia, eu acho que, nós sempre achamos que alguém é o culpado, que alguém é responsável, e que nunca é nós. Então nós tendemos a, quando Deus diz assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, a gente tem que destruir mesmo, Sodoma e Gomorra tem que ser destruído, nós esquecemos de que não há diferença final. Então você ora especialmente por pessoas que você não gosta, porque é óbvio que Abraão não gostava de nada do que acontecia em Sodoma, naquela imoralidade. Esses 3 que vão visitar o sobrinho dele vão ficar cercados numa casa, porque homens queriam ter relações sexuais com eles, e Ló oferece as suas filhas. Você vê o nível daquela cidade, oferece suas filhas, ele diz, elas são virgens, vocês fazem o que quiser, mas não toquem nesses homens. E eles ficaram cegos, né, as pessoas. É essa cidade. Então você tem essa audácia humilde diante de Deus, assim, essa vivacidade em oração, esse clamor, esse coração que arde. Então você ora como Abraão ora, porque ele foi capaz disso, de estar animado, ser tão aventureiro, se arriscar. Meu Deus, não se ire, orando por uma cidade tão ruim quanto aquela. Qual é o segredo desse poder, aquilo que arde no coração de Abraão para orar assim?
há uma sofisticação teológica, a oração deve partir da nossa compreensão de Deus, e há uma sofisticação teológica aqui. É isso que nós falamos no início: instrução, meditação e aplicação. Ele está fazendo um raciocínio teológico, ele está argumentando, ele está a partir de dois pilares do caráter de Deus, ele está colocando essa verdade diante de Deus em oração. Ele está pegando um aspecto da natureza de Deus e outro aspecto da natureza de Deus. Ele diz: tu és um Deus santo, justo, como não faria justiça o juiz de toda a terra? Ele diz. Ou seja, ele se apoia, ele diz: não, de maneira nenhuma eu ia pedir que tu não usasses da sua justiça. Tu és justo, tu não podes contemplar o mal, não é? Tu não pode deixar de punir o pecado. Você vê, ele conhece Deus, é por isso que ele não é formal, nem vago. Ele diz no versículo 25, não faria justiça o juiz de toda a terra, de maneira alguma. Ele está pensando, livra aquela cidade, porque o pecado não é uma coisa tão grande, tu pode simplesmente esquecer o pecado. Não, ele diz, não, tu és justo. Mas quando ele pede sobre Sodoma, ele não está olhando simplesmente para todos os erros daquela cidade, dizendo que eles são pequenos, ou Deus pode passar. Não, Deus tem que derramar sua ira. O inferno é a única coisa que esses pecados merecem, os pecados do Rio de Janeiro, os pecados da nossa cidade, como daquela cidade. Então, que esperança há para o mundo se Deus não fosse justo? Nós só podemos, todos os dias, descansar, porque nós sabemos que o justo juiz fará justiça. Quando o dia do juízo chegar, o céu todo vai cantar, os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Se nós não acreditarmos que Deus faz justiça, não há esperança para o mundo. A esperança é baseada na justiça de Deus. E Abraão sabe também que Deus é um Deus que soberanamente derrama o seu amor e misericórdia. No versículo 18 e 19, ele diz: olha, Abraão, lembre-se que eu escolhi você lá na tua terra, para fazer você uma bênção para todas as nações. Ele sabe que Deus é esse Deus justo, mas é um Deus que pode olhar para alguém como ele soberanamente, sem nenhuma razão, apesar da sua maldade, ir até ele e ele ser justificado. Ou seja, ele sabe, nessa altura da vida, que mesmo depois que Deus chamou ele falhou um monte de vezes, ele sentiu medo, ele mentiu, mas, no entanto, Deus tinha participado do almoço na casa dele, não é? A Bíblia diz em Romanos 4, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso foi lhe imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputado como justiça. Ele foi justificado pela fé, porque só pode haver alguém justo dessa forma no mundo, depois da queda. Mas no versículo 24, Abraão faz uma exploração teológica incrível. Ele diz, se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás, não é aquelas pessoas, não é destruir não, tu não pouparás a cidade por causa dos justos. Senhor, tu não pode poupar aquele lugar pelos justos que estão lá, poupar a cidade toda. Ele não está dizendo, Senhor, o pecado não merece julgamento, nem a tua ira. Ele não está dizendo isso, ele diz, por causa do teu amor à justiça, tu não pode, pela justiça desses 50 justos, poupar a cidade. Ou seja, ele não está falando para Deus abrir mão da justiça, mas por causa do amor dele à justiça, naqueles justos ele não pode poupar, aqueles que não merecem ser poupados. Ele está dizendo, tu amas tanto a justiça, não seria possível que, se houvesse uma minoria de justos lá, pelos justos tu poupasse os outros? Isso é uma das declarações mais incríveis de toda a Bíblia, sabe? É um argumento fascinante. Ele está sendo, para a época dele, para tudo que ele conhece, ele está sendo inovador. É óbvio que o Espírito Santo está guiando ele, e por causa da comunhão que ele tinha com Deus. Ele está pensando, olha, pense, às vezes aquilo que alguém faz de errado não cai sobre
várias pessoas. Por exemplo, quando alguém da nossa família, ou imagina um filho nosso cometesse um crime horrível, nós não nos sentiríamos culpados também? Aquela coisa não cairia sobre nós? Como eu não vi antes, como eu não percebi, como eu não agi. Por exemplo, todos os alemães não se sentem envergonhados pelo que Hitler e um grupo fez. Não foram todos que fizeram, mas se sentem. Nós somos alemães, aconteceu isso, faz parte da nossa história, nós estávamos lá. Então Abraão está dizendo, Senhor, não seria possível pela justiça de poucos salvar muitos? Isso é incrível. O que ele está fazendo? Você poderia ser um Deus justo, que honra os justos, mas ao mesmo tempo salva quem não merece, pela justiça desses que são justos. Não é possível a justiça dessas pessoas aqui salvar toda a cidade ser poupada por causa disso? E Deus disse sim, isso é incrível, não é? Abraão está agora assustado. Ele disse sim. Deus não disse, eu salvo os justos e destruo a cidade. Não, ele disse, não, sim, eu poupo a cidade toda por 50 justos. Eu faço. Então isso está ficando emocionante. Mas aí Abraão diz, e se for 40? Deus, sim. E 30? Sim, eu salvo a cidade toda. Não é salvar alguns, você vê? Eu salvo tudo, eu poupo a cidade. E se tiver 20? Poupo. E se tiver 10? Poupo. Em seguida, esse é um dos lugares mais impressionantes da Bíblia, porque você fica esperando o próximo pedido de Abraão. Se tiver 1, mas ele não faz. Ele vai para casa e Deus destrói tudo. Ele vai dormir. E a Bíblia diz que ele acordou de manhã e olhou e viu a fumaça subindo. O que nós esperávamos que ele fizesse, era que ele fizesse a última. Deixe-me falar só uma vez, Deus, não fique irado. Tu salvaria toda a cidade por uma pessoa justa? Apenas um. Tu amas tanta justiça que é possível tu salvar uma multidão por causa da justiça de um. Nós esperaríamos isso. Mas ele nunca pergunta. E Deus nunca dá a resposta. E todos morrem. E nenhuma injustiça foi feita. Aqui está o porquê. Abraão sabia que não tinha nenhuma pessoa justa lá. Ele sabia. Com certeza não Ló, não é? Com certeza nem ele mesmo. Abraão foi justificado pela fé. Ele sabia que não tinha nenhum justo lá. Então você vê, Abraão encontrou um caminho através da oração, um caminho entre uma cordilheira de montanhas que era impenetrável. Um único justo pode salvar uma multidão. Ele encontrou esse caminho. Nós, Sodoma, Rio de Janeiro, porque não há diferença. Sabe, mas aquelas montanhas são impenetráveis. Se Deus não é justo, santo, não há nenhuma esperança para o mundo, para acabar tudo, a justiça e a paz e a santidade reinando. Agora, ao mesmo tempo, porque Deus é santo e justo, que esperança há para nós? Que esperança há para Sodoma e Gomorra, para o Rio de Janeiro, para mim, para você? Nós somos injustos, nós somos pecadores, Ele é totalmente santo. Abraão está tentando dizer, olha, se Deus é justo, que esperança há para seres humanos pecadores que o ofendem o tempo todo, com toda aquela imoralidade de Sodoma e Gomorra, com toda aquela violência, com todo aquele desprezo a todas as coisas que honram Deus. Pecadores. Romanos 3 diz, a partir do 19, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus. Essa é a história do homem. Mas você vê, Abraão encontrou um caminho, e eu não encontrei o caminho do tempo, mas vou encontrar. Se nós pudéssemos encontrar uma forma absoluta, uma pessoa verdadeiramente justa, por amor a esse justo, Deus pode salvar homens que merecem sua ira. Por amor desse um, ele encontrou o caminho através das montanhas, mas ele não pode continuar, porque ele não tem essa pessoa justa. Que pelo amor dessa pessoa justa, Deus possa salvar injustos. Mas muitos séculos mais tarde, alguém veio e andou por aquele mesmo caminho. Abraão orou por Sodoma e Gomorra, uma cidade
mas você vê, ele agiu como um sacerdote, ele se colocou entre Deus e a cidade, e orou por ela, em favor do povo, ele intercedeu por eles, mas ele não conseguiu o resultado que nós esperávamos, vendo a progressão da oração. E essa oração de Abraão é muito incrível, porque quem morava lá eram os cananeus. Ele vivia em constante guerra, os cananeus atacavam ele, botavam a família dele em risco, roubavam ele. Eram pessoas que eram perigo para a sua vida, para a sua família. E ele orou por Sodoma e Gomorra, ele orou por aquelas pessoas que poderiam matá-lo a qualquer momento. Mas quando Jesus Cristo veio como nosso último sumo sacerdote, foi para a cruz, ele não estava orando por quem podia matá-lo. Era incrível essa intercessão de Abraão sobre os cananeus, mas Jesus orou por quem estava matando ele. Perdoa-os, porque eles não entendem completamente, plenamente o que eles estão fazendo, apesar da maldade absoluta desse ato. E todos nós colocamos ele lá, não é? Nossos pecados. Então, Jesus não só estava como Abraão orando por quem podia matá-lo, mas por quem estava matando ele. E Abraão continuou dizendo, olha, não fique irado, eu vou pedir só mais uma coisa sobre aquelas pessoas. Mas Cristo nos... você vê que ele toda hora fala, não fique irado contra mim, não fique irado contra mim, eu vou pedir só mais uma vez. Mas Jesus não, ele diz, derrama sua ira sobre mim. Em vez de não fique irado contra mim, eu estou intercedendo por eles, não, eu estou intercedendo por aqueles que tu me deste. Eu recebo a sua ira por causa da minha intercessão. Ele pagou a penalidade por nossos pecados. É um ato de absolutamente puro amor, perfeito, perfeita justiça. Então, vamos fazer aquela pergunta que Abraão fez, aquele caminho. Ou o Senhor pode nos salvar, pode salvar pessoas que não merecem, que merecem a sua ira, por amor de um justo? A resposta é sim. E Jesus é essa pessoa. Jesus é o único justo que andou no mundo. Todos os que vão ser salvos exatamente por aquele caminho, por amor de um único justo, e pela justiça dele, aqueles que mereciam a condenação serão salvos. Você vê no versículo 23, há uma palavra que diz que Abraão se aproximou de Deus, e chegou-se a Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Essa palavra é uma palavra jurídica, ele chegou como um advogado. Abraão veio com um caso, e ele fez um ótimo trabalho, não é, com o seu caso, porque ele conhecia o caráter de Deus, os atributos de Deus, ele se apoiou na justiça infinita de Deus, e ao mesmo tempo no amor de Deus a essa justiça, e na misericórdia de Deus, mas ele não podia fazer o caminho até o lugar. Por quê? Porque ele teve que parar, ir para casa dormir e tudo ser destruído. Não tinha ninguém justo naquela cidade, nem Abraão. Todos os cristãos são justos porque foram justificados. Portanto, eles não podem ser o justo que representa os outros. Nem Ló, muito menos Ló do que Abraão, na vida que ele tinha, apesar de também ser alcançado pela justificação. Então, a Bíblia diz que Jesus entrou no tabernáculo nos céus, levando o sangue da propiciação, e diz, Pai, o salário do pecado é a morte. Todos eles são habitantes de Sodoma, todos que tu me destes. Todos merecem o inferno e a ira. Todos merecem a destruição. Mas eu morri para obter essa justiça para eles. Para que o injusto fosse salvo. Era a única maneira. Aquele caminho que Abraão descobriu, mas era impossível atravessar. Agora Jesus está orando ao Pai de uma outra forma. Faça justiça e os livre, aqueles que tu me deste. Por quê? Porque tu não podes cobrar duas vezes o mesmo pecado. É por isso que ele é fiel e justo para nos perdoar, e não injusto, e não perdoar porque o pecado foi deixado para lá, não. Como Abraão, que honrava a justiça de Deus, o juízo de Deus, diz, não, por amor à justiça, tu não podes, por amor de um justo, salvar injustos. Jesus está dizendo a mesma coisa. Hebreus 7, 22 diz, de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador, portanto pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre por interceder por eles. Porque nos convinha tal
Sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios. Então Jesus agora está dizendo, a tua justiça totalmente honrada em tu perdoá-los, porque o pecado foi totalmente punido. E por amor desse único justo, Deus salvou você. Deus salvou a mim. Isso deve fazer nós termos um coração para a cidade que nós vivemos, porque a nossa história não é diferente de nenhuma das pessoas que habitam nela. Por isso que Abraão podia orar, tu pode poupar o injusto por causa de um justo. Agora nós temos um caso muito maior do que Abraão. Nós podemos interceder de uma forma muito mais. E para encerrar, Abraão nesse momento então aponta para Cristo, que é o verdadeiro Abraão, o verdadeiro sumo sacerdote. Abraão entendeu que Deus era santo, entendeu também que ele amava profundamente a justiça, a santidade dele, e que ele jamais deixaria de manter a justiça. Mas por amar a justiça, por amor a um justo, a alguém que é perfeito, que honre totalmente a glória dele, ele pode salvar. É a única forma de qualquer outro ser humano ser salvo. Não há outra maneira. Então você tem o Evangelho, você tem muito mais que Abraão. Abraão tinha uma visão muito turva da perfeita revelação que nós temos. Nós temos Cristo. Você devia estar muito mais animado do que Abraão para orar, para interceder. Então, se você entender o Evangelho, você sabe que você é tão mal que, para você ser salvo, Deus te deu soberanamente ao seu Filho na eternidade, mas Ele teve que morrer para que você não morresse. A ira que você merece caiu sobre Ele. Você é tão mal assim. Ao mesmo tempo, você descobre, você é amado dessa forma. Em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si, no amado. Então, a primeira verdade mostra que você é um pecador, e que você é digno totalmente da ira de Deus, mas que você é amado a ponto de Deus entregar a si mesmo. Você é tão mal que Deus tem que morrer para você não ser condenado. Isso te humilha, isso te humilha. E você é tão amado por Deus em Cristo e por causa de Cristo, só por causa dele, que isso encoraja você a ter mais familiaridade com Deus ainda do que Abraão. Entremos, pois, com ousadia no Santo dos Santos, com santo temor, com Abraão. Então o verso que nós lemos no início, Efésios 5:2, diz, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Por um lado, então, você tem a reverência diante de Deus, tão grande, né? Esse Deus que tem todo o universo e considera, a Bíblia diz, como um pó numa balança. Mas Ele cuida tanto daqueles que o Pai deu a Ele, que é o preço infinito de se entregar à ira, para que esse manto de justiça possa ser vestido naqueles que são injustos. Ele esteve disposto, por amor ao Pai e ao povo que o Pai deu a Ele, a experimentar o horror. Então, se você vê esse amor de Cristo, como também Cristo vos amou, você vê, isso é um amor que derrete os nossos corações. Não é vago. É um amor que nos eletrifica. É um amor que dá a você uma incrível vida de animação em oração. Muito mais do que Abraão. Ele só com uma visão tênue, porque ele conhecia algo do caráter de Deus, dos atributos de Deus. Ele teve essa vida de oração. Se você entender o Evangelho cria essa humildade, porque você sabe que você merece a destruição, você é um habitante de Sodoma e não a diferença. Você tem essa humildade e ao mesmo tempo você tem essa ousadia que Abraão teve. Mas se você não compreender o Evangelho, quando você lê a Escritura, ela parece um livro obscuro. Mas quando você entende o Evangelho, que é tão somente por amor a Cristo que você é justificado, e que você foi escolhido em Cristo, e que por causa de um justo, injustos foram justificados, e são justos como se nunca tivessem pecado diante de Deus, porque a justiça de Cristo perfeita é atribuída a nós. Então, seu coração é quente para orar,
E como você nunca vai, você vê o Evangelho, crê no Evangelho, você vai ver que cada história da lei, cada promessa, cada poema da Bíblia, todas as imensidões infinitas das Escrituras, é Deus falando com você. E em resposta, Deus falando é que a oração não começa conosco, a oração começa com Deus falando conosco através da Bíblia sobre Cristo, em todas as páginas, em todos os lugares. E quando você compreende o Evangelho, flui de você a oração é a resposta a essa compreensão. A oração verdadeira nunca é a resposta a eu imagino, eu aceito um Deus, eu concebo um Deus. Não, o Evangelho nos dá relação com Deus que Abraão teve. E se você acredita, se uma pessoa não acredita no bem e no mal, é relativista, ela não pode dizer que está lutando, é ridículo no nosso mundo, porque relativista, eles dizem que luta contra a injustiça. Mas se ele é relativista, não existe bem e mal, certo e errado, não existe injustiça no mundo. Sabe, o humanismo secular é um monte de contradições insanas, mas se você acredita no bem, no mal, você ainda corre perigo, porque você pode se tornar um moralista, você pode achar que há pessoas más e pessoas boas no mundo, você pode não entender que o mundo se divide em pessoas más e Jesus Cristo. O Evangelho não é que o bem, o bom é alcançado e o mal não. O Evangelho é que Deus, justamente para deixar o homem seguir o seu próprio coração, e esse coração é orgulhoso e não tem nenhuma relação, nenhum desejo em relação a Deus. Ele nunca se humilha. Ou Deus revela a verdade, ilumina os nossos olhos e nós nos humilhamos e vemos a nossa maldade. O Evangelho nos dá a capacidade de definir o mal. Você não é relativista, mas ao mesmo tempo, o Evangelho não faz de você um moralista, porque você não olha para Sodoma e diz, ela tem que ser destruída, como se você fosse diferente, ela tem que ser destruída, mas eu também. Então, te dá a capacidade de orar pelo Rio de Janeiro, orar pelas pessoas, olhar para as pessoas. Abraão podia olhar para ele e dizer, eu era um adorador da lua por 75 anos, Deus graciosamente me alcançou, eu não posso olhar para Sodoma, eu vejo toda a maldade, mas não uma maldade diferente do que eu vi em mim. Então eu posso interceder por eles, com essa paixão. Então você vai ter essa atitude em direção à cidade que Abraão teve. Você vai ter um relacionamento com Deus que Abraão teve. E para encerrar, você vai poder pedir coisas grandes a Deus. Não grandes para você, mas grandes por causa daquilo que você sabe que Deus fez em Cristo. Nem, você pode dizer assim, essa oração de Abraão, você vê essa oração de Abraão, nos mostra um dos textos mais incríveis de toda a Bíblia, desbravou a montanha com a qual todos nós, por causa do único justo, fomos salvos, toda a igreja, todos aqueles que o Pai deu a ele na eternidade. E depois, a Bíblia diz que Ló foi salvo por causa dessa oração de Abraão. Diz assim no capítulo 19, 27. E Abraão levantou-se naquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que a fumaça da terra subia, como a de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Você vê, Abraão não orou por Ló. O objetivo não era esse. A nossa oração alcança coisas que nós não esperávamos, além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas o que foi alcançado por Abraão é muito maior, e nos dá um vislumbre do Evangelho profundo de Cristo, da nossa cidade, de nós mesmos, da única maneira pela qual todos nós somos salvos. Então nós podemos ser ousados em oração, quando nós oramos a própria palavra de Deus, de uma maneira que Deus é totalmente exaltado, através da contemplação dos seus próprios atributos, como fez Abraão, porque isso exalta a Deus, porque mostra que você é um pecador salvo somente pela graça. Você, quando olha para Sodoma, você não sente que você é melhor do que Sodoma, você diz, não há diferença. A diferença entre eu e aquele cara lá, que eu estou achando que está mais baixo, moral, é nenhuma. Tire Deus e não há nenhuma diferença. Portanto, eu posso orar por ele, porque eu sei que a única maneira dele ser salvo é a única maneira que eu fui salvo, que por amor de um justo, Deus salve aquele injusto. Isso significa que
está indo atrás e olhando para esse mundo de maneira totalmente diferente. A visão da santidade, a nossa santificação, nosso amor à verdade, não faz nós olharmos o mundo de uma maneira moralista. Faz nós olharmos o mundo como Abraão olhou para Sodoma e Gomorra. Por amor de um justo, tu não pode salvar aquele. Não podia. Abraão encontrou o caminho pelas montanhas, mas não havia um justo. Mas nós sabemos que há um justo. Nós sabemos que há alguém por quem Deus ama tanto e que é justo, e que por ele Deus pode salvar qualquer homem, inclusive nós. E foi essa a única razão. Por amor desse justo, nós, cidadãos de Sodoma e Gomorra, cidadãos de Sodoma e Gomorra, fomos salvos. E ele intercede por nós. Sabe, aquele que Abraão era só um tipo, uma figura. Então, isso nos dá, você vê, uma oração que tem familiaridade, ao mesmo tempo tem um temor santo, está focada nos outros, tem uma visão da cidade, que não é uma visão moralista, apesar de estar diante de um Deus santo e saber que o juízo de Deus é um dos seus atributos que nós devemos adorar. No entanto, como homens injustos e dignos do inferno podem ser salvos, não porque eles têm mérito, não porque eles tomam uma decisão, não há nenhuma razão neles, mas porque esse Deus soberano pode, por amor a um justo Cristo, e se ele deu essa pessoa a Cristo, então ele pode, essa justiça pode ser, por causa daquela justiça, muitos milhões, todos o que o Pai deu ao Filho serão salvos. Todo aquele que o Pai me deu virá a mim, é isso. Nós podemos orar, podemos ser ousados, e chegarmos ao trono da graça com um coração que foi consumido pela graça de Deus. Abraão, com uma visão muito menor do que a nossa, tinha uma vida de oração assim, porque ele tinha um profundo conhecimento de Deus, e a oração dele era uma resposta à revelação de Deus. Isso é oração. Grande parte do que é feito hoje não é oração nenhuma, é quente, porque eu estou orando para um Deus, que é a projeção do meu ego. Então eu fico animado, eu fico incendiado. Mas isso não é espiritualidade, queridos. Sabe? Isso não é nada. Isso é tão ruim quanto a Holly Hunter, atriz de Hollywood, dizendo que ora sempre a um inconsciente coletivo, a uma força maior. Ou seja, há uma projeção de si mesmo, a um Deus que não nos contraria, não nos... Então nós devemos ter uma vida de oração, porque não há evidência de afeto aos santos sem uma vida de oração, mas essa vida de oração flui assim, dessa compreensão profunda de Deus, desse temor, essa visão da graça e a visão da beleza infinita da justiça de Cristo, pelo qual, a justiça de um só, em que todos nós, aqueles que o Pai deu a eles, são salvos. Vamos ficar de pé.